Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e muita gente me pergunta, professor, o que pode e o que não pode ser feito nas rosas do deserto durante o período chuvoso? É exatamente a esta pergunta que eu vou responder agora aqui nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? Para não perder nenhum vídeo que a gente publica semanalmente por aqui, marca o sininho também. Ao lado do botão de se inscrever, tem um sininho para você marcar, assim o YouTube vai sempre te notificar. E se você gosta dos nossos conteúdos, você pode dar suporte ao canal se tornando membro. Clica no botão de Seja Membro que está aqui embaixo. Gente, o período de chuva está aí, muitos estados do Brasil aí tá caindo chuva quase que todo dia. Aqui no Piauí esse ano tá meio fraco, mas de vez em quando tá caindo uma chuvinha. E aí, como é que tá o período chuvoso aí na sua estação? Para quem cultiva arroz deserto é sempre um período de atenção, porque a forma de manejar o seu cultivo, de manejar suas rosas deserto no período chuvoso muda, né? Você acaba aí tendo uma série de procedimentos que você deve fazer para prevenir problemas, eu já falei aqui em outros vídeos, e tem coisas que você pode e que não pode fazer durante o período chuvoso para quem cultiva aí rosas do deserto, tá? Então eu vou detalhar aqui algumas dessas coisas que você pode fazer e que você também não pode fazer neste período. E eu estou fazendo esse vídeo muito de acordo com muitas perguntas que eu recebo de vocês, tá? Muita gente pergunta, pode fazer isso durante a chuva? Pode fazer aquilo? Então eu montei esse vídeo para responder a todos esses questionamentos que vocês me mandam. Uma das coisas que me perguntam bastante se pode fazer durante o período chuvoso é a adubação. Professor, eu posso adubar minhas rosas do deserto no período chuvoso? Como deve ser essa adubação? Olha, não há contraindicação com relação à adubação no período chuvoso. Se você quiser continuar fazendo a adubação como você faz aí normalmente nas suas rosas do deserto, não tem problema algum. Mas é importante que você tenha em mente que nesse período chuvoso, boa parte desse adubo vai se perder. Por quê? Porque está caindo água todo dia no substrato. Então esse substrato está sendo lavado com muito mais frequência. E aí esses nutrientes da adubação que você está colocando ali, eles acabam se perdendo. Boa parte dele vai se perder por lixiviação do substrato, né? Aquela lavagem que ocorre do substrato, e aí boa parte desses nutrientes se perde. Então tem muita gente que suspende a adubação nesse período chuvoso para não perder dinheiro com relação aos adubos, tá? Uma coisa que é interessante você saber é que a disponibilidade de nitrogênio durante o período chuvoso é muito maior. Então as plantas elas tendem a ficar galhudas, a crescer, tá? Então não é interessante que você tenha altas doses de nitrogênio na adubação, caso você for adubar no período chuvoso. Foque ali em fósforo e potássio, tá? Pode fazer a adubação? Pode, mas tenha em mente que boa parte dos nutrientes se perdem. Eu, particularmente, não adubo minhas rosas do deserto no período chuvoso. O máximo que eu posso fazer é colocar um pouquinho de farinha de osso ali no vaso delas e só uma vez ali a cada 2 meses, tá? Então eu não faço aquela adubação regular durante o período chuvoso, porque eu sei aí que o período chuvoso por si só já disponibiliza muitos nutrientes para as nossas plantas e eu só retorno à adubação regular, aquela adubação mineral, no período de estiagem, quando as chuvas cessam. Muita gente me pergunta se pode fazer poda no período chuvoso. Eu não recomendo que você faça podas em suas plantas durante o período chuvoso. Por quê? Porque nesse período você tem aí uma alta umidade atmosférica, né? O ar ele está mais úmido e junto com essa umidade você tem ali fungos circulando, esporos de fungos germinando, né? E aí aproveitando dessa umidade aí para se reproduzir. Então se você abre um ferimento na sua rosa do deserto, você ali está criando uma chance desses fungos
penetrarem nas suas plantas e causarem doenças, causarem problemas e até a podridão que pode levar à morte delas, tá? Então, para evitar esse risco de podridão, esse risco de danos à sua planta, eu não recomendo fazer poda no período chuvoso. Até porque a poda, para a planta se recuperar desse procedimento, é interessante que ela tenha sol abundante para ela se ramificar. E no período chuvoso, você não vai podar uma planta e deixar ela tomando chuva. Ela vai morrer com certeza, tá? Então é interessante quando você poda, deixar a planta exposta ao sol pleno para que ela se ramifique abundantemente. Isso você não pode fazer no período chuvoso. Então não pode fazer a poda durante essa estação. Transplante, mudança de vaso, será que pode fazer no período chuvoso? Olha, só se for extremamente necessário. Quando é que é necessário? Há uma planta que está muito grande para aquele vaso onde ela está crescendo, ela entupiu os buraquinhos de drenagem que tem embaixo do vaso. Então o vaso está se quebrando, está se rasgando, porque a planta está muito grande, tem que fazer a troca. Então nesses casos aí muito extremos, pode fazer o transplante sim, tá? A gente evita estar fazendo esse transplante assim desnecessariamente durante esse período pelos mesmos motivos que eu falei da poda, porque quando a gente faz o transplante, a gente acaba danificando, inevitavelmente a gente danifica algumas raízes de alimentação fininhas que tem ali no substrato, mesmo você tirando o torrão completo. E aí você, quando coloca no outro vaso, você está levando ali raízes machucadas que em contato com a chuva ali frequente pode ter algum problema de podridão, tá? Então só faça o transplante, ou seja, a mudança de vaso, se for estritamente necessário. Tá gostando do vídeo? Então já deixa o like, curte aí que você ajuda demais. Germinar sementes, pode fazer no período chuvoso? Não pode, não recomendo. Se você tem sementes aí para germinar, guarde lá na gaveta dos vegetais, lá na geladeira, tá? Coloca num potinho hermeticamente fechado e guarda lá no fundo da geladeira. Deixa lá até que as chuvas passem e você tenha sol abundante, porque é disso que as sementes em germinação precisam. Sol pleno, sol abundante, tá? Então se você colocar para germinar na chuva, vai apodrecer quase todas, você vai perder quase todas as mudinhas que começarem a crescer, tá? Então é totalmente contraindicado você fazer germinação de sementes no período chuvoso. Então muita gente pode falar, professor, e se eu colocar no local abrigado? Não adianta, você precisa de sol pleno para essas mudinhas se desenvolverem bem. Então não adianta você querer colocá-las na sombra, no local abrigado, porque não vai ser o ambiente ideal para você germinar sementes. O melhor é guardar na geladeira e esperar até o período de sol pleno, sol abundante, aí sim você faz a germinação das suas sementes. Polinização, pode fazer durante o período chuvoso? Olha, poder até pode, se tiver flor, né? Porque a gente sabe que no período chuvoso você tem menos flores nas suas rosas do deserto. Isso é natural, porque está caindo água todo dia ali, as plantas tendem a florescer menos, tá? Mas se você tiver naquela vontade ali de testar ou treinar a polinização, ou queira fazer polinização entre duas flores interessantes que estão ali naquele momento, pode até fazer, tá? É interessante que essa planta fique abrigada da chuva, não deixe ela ficar tomando chuva e aí siga cuidando dela. Pode até fazer, mas assim, é bom destacar que nesse período aí, há boa chance de tanto a polinização não dar certo, como quando a vagem estiver crescendo, você ter algum problema com podridão de vagem, né? Ela começa a apodrecer da ponta da vagem para dentro, dependendo aí da situação do climática aí da sua região e do local onde essa planta está. Mesmo ela estando abrigada, há maiores chances de ter problemas com a vagem, tá? Não vai ter assim, um problema grande para a planta, mas para a vagem vai, tá? Então você até pode fazer a polinização, mas saiba que há riscos de não dar muito certo nesse período. Fazer enxertos, pode fazer no período chuvoso? Não pode, tá? Recomendo que não faça no período chuvoso, porque o enxerto, assim como a planta podada, precisa de sol para se desenvolver, né? Então você não vai fazer enxerto para deixar abrigado e mesmo assim você vai ter uma umidade atmosférica maior e aquele enxerto abafado dentro do saquinho ali pode ser que dê problema e ele não vingue, tá? Ou você vai de 100 enxertos, vai perder boa parte, tá? Então você vai ter uma taxa de perdas muito maior nesse período chuvoso. Então se você não quer ter desperdício, ter prejuízo, não faça enxertos durante a estação chuvosa, tá? Geralmente o pessoal quer fazer enxerto para multiplicar flores, para vender, então você vai ter prejuízo se você for fazer seu lote de enxertos
durante essa estação. Aplicar defensivos pode, fungicida, inseticida, acaricida, pode, mas você precisa aplicar naquele dia ali que não caia chuva. Então você precisa olhar a previsão climática para saber se vai chover naquele dia. Você até deve aplicar os defensivos na estação chuvosa, mas de nada adianta você aplicar o defensivo e chover no mesmo dia. Você vai perder boa parte da ação daquele produto. Então é interessante que você tenha ali de 1 a 2 dias de intervalo sem chuvas para você aplicar o defensivo aí nas suas plantas. Não adianta ficar desesperado porque sua planta está sendo atacada por fungo, por ácaro. Não adianta, porque se você aplicar o defensivo e chover logo em seguida, no mesmo dia, vai lavar e vai levar o defensivo embora, tá? Então olha a previsão climática, hoje em dia até no celular a gente consegue ver, e aí veja se vai chover naquele dia. Se tiver 1 ou 2 dias de intervalo, não tem previsão de chuva para hoje e para amanhã. Então é o dia certo aí para você aplicar os defensivos nas suas rosas do deserto. E por fim, levantamento de caudex. Será que pode fazer no período chuvoso? Não recomendo, tá? O melhor período para você fazer o levantamento de caudex é justamente após o período de chuvas, porque durante o período chuvoso as raízes que estão soterradas ali dentro do substrato estão engordando como nunca. É o principal período de crescimento das raízes da sua rosa deserta, onde a sua rosa deserta mais engorda. Então você vai interromper esse processo para fazer o levantamento de caudex no período chuvoso, cortando raízes ali que podem causar podridão. Não é interessante que você faça isso no período chuvoso. Espera passar o período chuvoso e aí você vai ter várias plantas que se desenvolveram bem para você fazer esse procedimento, tá bom? E aí, você já teve problemas aí com as suas plantas na estação chuvosa porque você fez algum desses procedimentos? Conta para mim aqui nos comentários. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de curtir e compartilhar à vontade, tá? Me segue no Instagram que está aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.